Futebol é uma caixinha de surpresa. Em time que tá ganhando não se mexe, hein? Não tem mais bobo no futebol, se liga aí. São 11 contra 11. Empate fora de casa é vitória. Começou! Agora na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Oferecimento NET, a banda larga da NET deixa todo mundo super poderoso. Assine já. Resenha, futebol e humor. Eles chegaram, invadiram, ocuparam. Romão Aurito, Guilherme Palese, Emerson França e os intrusos. Resenha, futebol e humor. Corinthians campeão, Corinthians campeão, Corinthians campeão, Corinthians campeão, Corinthians campeão, Corinthians campeão, Corinthians campeão. O que bateu o nariz. Cala a boca, mano. Ô, molecote, quem mandou você falar? Ô, Bolívar, chicotada no menino, daquela chibatada com gosto nesse molecote que já tá falando mais do que devia. Outra. Boa. Gostou, né? Buenas noites, senhores. Está começando mais um Resenha Futebol e Humor aqui pela Rádio Bandeirantes. E eu não poderia começar de outra forma, senão dando os parabéns. Salve o Corinthians. Parabéns, nação corintiana. Calou a boca de muita gente que chamou de quarta força e agora tem que engolir Guilherme Palese. Bom, parabéns à nação corintiana. Um time muito bem treinado, com uma defesa sólida. Com um meio-campo interessante, a contratação do Gabriel caiu como uma luva, a contratação do Jadson também foi muito interessante, foi muito produtiva para a equipe corintiana, mas o ataque continua deixando a desejar e eu vou falar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, sim, o Corinthians continua sendo a quarta força no papel. Ah, não! Continua sendo a quarta força no papel, uma equipe que tem muito a evoluir. Repito, um time bem treinado, taticamente interessante, bem postado em campo, mas tem que evoluir muito pro Campeonato Brasileiro. Tem que trazer jogador para ser protagonista. Não dá para pensar em título de brasileiro, título de Sul-Americana, que são duas competições muito mais fortes do que o Paulista, tendo no ataque Romero, tendo no ataque o próprio Jô. Peraí, cara, 4 minutos de programa você já tá cornetando, os caras foram campeão ontem. Não. Parabéns ao Corinthians, a torcida fez uma festa maravilhosa, muito bonito ver a torcida do Corinthians festejar, uma torcida que dispensa comentários, Carille um trabalho excelente, zaga do Corinthians fortíssima, o Corinthians tem que trabalhar muito em cima para permanência do Pablo. O Pablo tem que ficar no Corinthians em definitivo, entendeu? Mas precisa de reforços, o Campeonato Paulista acabou. Hoje, com certeza, aqui na Rádio Bandeirantes, em todos os programas, não só na Bandeirantes, mas em todos os veículos que transmitem futebol, passaram o tempo inteiro falando do título do Corinthians com razão, mas a gente já tem que projetar o futuro, irmão. O Corinthians pro brasileiro precisa de reforços. O Corinthians pra Sul-Americana precisa de reforços. Com esse time nota 6, não vai brigar por título no brasileiro. Alô, seu Roberto de Andrade, parabéns ao título. Seu Flávio Adalto, parabéns. Seu Alessandro. Mas é um time que ainda precisa de reforços. Espero que o Corinthians já esteja nos bastidores correndo atrás de opções pro brasileiro. Porque com esse time não vai arrumar nada no Nacional. Bom, você já chegou cornetando em vez de dar os parabéns. Não! Então passa a bola pro nosso gordinho gostoso. Sim, João Paulo Capelani já tá na área. Falávamos aqui sobre o grande título do Corinthians, que acaba calando a boca de muita gente que chamava o clube de quarta força de São Paulo. E eu queria ressaltar, Capelanes, acima de tudo, o Carille. Por que o Carille? Porque era uma aposta, assim como o Rogério Ceni e Eduardo Batista no início da temporada, e talvez dos três, o mais desacreditado. Um foi mandado embora, o outro desclassificado de 2 competições já. E o Carille tá aí, comendo pelas beiradas, fazendo um feijão com arroz, uma defesa sólida, e com o que tem vai se virando. Boa noite. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Que Boa prazer, noite. hein? Começando a semana com alegria pra cima, hein, rapaziada? Aí pra sim. cima, hein? Sim. Vocês estão tristes, velho. Eu só falei agora que vocês estão tristes pra caramba, velho. Tá mais, mano. Nós estamos que é Felizão. segunda-feira. Felizão. De encher o copo. Daquele jeito, cachorro. Entendi, Todo então tá dia bom. de encher o copo. É, isso aí. Bom, então é o seguinte, rapaziada. A pergunta sobre o Corinthians, o título. O meu destaque é o seguinte. O Carille, pra mim, João Paulo Capelanes, ainda é uma grande aposta.
O Carille é uma aposta. Sabe por quê? Porque todos os treinadores do futebol brasileiro são apostas. Porque não é uma profissão respeitada. Infelizmente, é uma classe que não é unida e é uma classe que poucos valorizam. E os próprios treinadores, talvez, não tenham aquele valor que mereciam. E eu não tô aqui querendo passar a mão na cabeça de treinador. Até porque eu não sou pago pra isso, não sou advogado, não sou formado em nada pra fazer esse tipo de coisa. Mas agora, o treinador do futebol brasileiro, ele tem uma responsabilidade que sempre explode pro lado mais fraco. Sempre. E o Carille fez um grande trabalho comandando o Corinthians. Agora, você pode analisar, o Eduardo Batista, querendo ou não, eu não vou falar que ele tá começando a carreira, porque ele já é um treinador que passou por grandes clubes. Mas o Carille sim. Só que o Carille é um cara que se preparou. O Carille, apesar de não ter uma experiência na equipe profissional, ficou pelo menos aí uma década no Corinthians e trabalhando com o Tite há alguns anos. Sim. Então, aprendendo bastante. Diferente do Rogério Ceni. Esse, pra mim, era uma 100% aposta. Porque é um treinador que, infelizmente, ou felizmente pra ele, não sei, não teve o tempo adequado pra se preparar. Talvez por isso um pouco mais de dificuldade pra ajeitar a sua zaga, o seu ataque também, que foi muito bem no começo da temporada e caiu bastante. Agora, queria ressaltar o time do Corinthians pela defesa. O que o Corinthians fez durante todo o campeonato, teve o seu padrão de jogo, que o Carille sabia da sua limitação. Ele mesmo disse, sabia da limitação, sabia que tinha um padrão de jogo e que tinha que seguir a risca. O Corinthians seguiu, os jogadores foram obedientes e por isso o Corinthians se classificou, foi até a final. Só que este time do Campeonato Brasileiro não passa vergonha pra mim. Com este estilo, um time praticamente impenetrável vai dar muito trabalho no Brasileirão. Você sabe contra quem, na minha opinião, Capelanes? Boa noite pra você. Mas você tá triste hoje, cara? Não tô triste, eu tô de ressaca, irmão. Tô de ressaca. Você viu que a abordagem mais marrom ele fez agora? Nossa, você é muito marrom, velho. Eu fui no aniversário ontem do Vini Gram, meu parceiro, Vinícius de Paula. Mano, o samba comeu solto. É mesmo? Onde foi? Filho do netinho de Paula, lá em Alphaville. Valeu. Alphaville, Playboy, mano. Casa dos caras, malandro. Playboy, hein, velho. Casa dos caras, você não tá ligado. Vini Gram pediu a mulher dele ontem em casamento lá no aniversário. Sabe quem é a mulher do Vini Gram? Fabizona do vôlei, mano. É mesmo? Vai casar. A mulata? Vai casar, moleque. Nossa, essa mulata faz um estrago, hein, pai? E o Vini Gram tá pegando bem, hein, pai? Porque olha ali, é o pontaço. Aquele pandeiro, eu vou te falar. Desculpa a minha ignorância, que eu sou do rock, é a rapaziada do samba? Exatamente. Isso não é pra tua laia não, parceiro. Não é mesmo. Grupo Os de Paula. Mandar um salve pra rapaziada que tava lá. Um monte de gente ouve nós. Mete o netinho no ar aí, mano. Aí, Vamos pôr. gente. Mano, vai pra grupo pra ver se não toma um sopapo. Você é louco, bicho. Eu vou te falar. Aquela raquete lá, velho. E eu vou te falar, eu tô de ressaca, por isso que eu tô já tá chatão, meio farol tá baixo. velho. Mas agora falando de futebol, real mesmo, rapaziada, é o seguinte. O Corinthians, ele vai muito bem contra equipes que jogam de forma ofensiva. O Santos joga de forma ofensiva, o próprio São Paulo joga de forma ofensiva, o Palmeiras joga de forma ofensiva, a Ponte Preta jogou esse campeonato de forma ofensiva, mas eu acho que o Corinthians no Brasileiro, o Corinthians não tem um elenco pra brigar por título, se jogadores se machucarem, jogadores forem suspensos, expulsos, enfim. E outra coisa, quando o Corinthians pegar time pequeno, Corinthians jogar contra time pequeno fechadinho na Arena Corinthians, quando jogar fechadinho contra o Corinthians na Arena, o Corinthians vai sofrer, cara. Informação. Ih, malandro. Informação. Você sabe que a gente tem que ter muita responsabilidade no microfone da Rádio Bandeirantes. O que a gente fala ecoa. Por um lado bom. Mas tem o lado ruim também. Sexta-feira, 7h30 da noite, estávamos falando da demissão do Eduardo Batista aqui. Exatamente. Agora, tem uma informação importante do time do Corinthians. Guipa, Roman, o Emerson, todo mundo aqui da Rádio Bandeirantes, a gente fica... Boa noite. A gente fica aqui, como um gado, como eu costumo falar, como um gado, juntos, unidos, né, em prol de uma mesma direção, em busca da informação. Conversei com o Cleison, jogador da Ponte Preta, ontem, depois do jogo. Claro, sentimento abatido, chateado, vice-campeonato, é verdade, mas tem que ser ressaltado sim. Aqui na imprensa marrom não. A gente ressalta e aplaude, a Ponte Preta caiu de pé. E mesmo que tivesse tomado de 10 na Arena Corinthians, chegou à final merecidamente. Não caiu de pé. Caiu de pé. Você me perdoe, caiu não de caiu, pé, sim. não caiu. Mostrou que é um time pequeno ao perder por 3-0 no Moisés Lucarelli. Como não caiu de pé, na primeira parceiro? partida da decisão. Como não caiu de pé? É inadmissível um time chegar na decisão. Só rapidinho. Não, mas tem informação antes. Peraí, é inadmissível um time chegar na decisão contra o Corinthians jogando em casa e tomar 3 cocos. Ué, mas não pode acordar com o pé esquerdo, jogar mal um dia, mata-mata, velho. E no jogo de ontem,
Não parecia que os caras tinham que ir atrás de um resultado. A Roma, como não, velho? Não mesmo. Você achou que os caras entraram mordendo? Mano, mas eu achei que os caras entraram com uma postura diferente também. Não é aquela postura retardada de querer ir pra cima, Para pra não ataque perder. 100%. Eu tô com o Roman, entraram Não, para não eu não perder. achei. Parecia um jogo do campeonato que estamos jogando fora de casa. tecnicamente- Se não tomar uma sacolada, tá bom. Exato, não, eu não exato. achei. Postura Tecnicamente. de time pequeno, eu não nas achei. duas partidas. Tecnicamente, o time da Ponte Preta não dá pra gente achar que ia fazer um milagre 5-0. Até porque eu penso que um time com uma qualidade técnica poderia reverter o resultado que a Ponte Preta não tem. A Ponte Preta não tem um time qualificado para fazer uma grande virada contra o Corinthians, que é praticamente impenetrável. Aquela zaga do Corinthians é muito bem formulada. Você é um cara penetrável? Você não tem a menor dúvida. Passando um X. Pagando bem, né, moleque? Pagando bem, passando um. Vocês estavam indo X, Passando um melzinho, que delícia. Passando um mel. Parece um bagre sem dente, nem morre. Ê, Vardy! Fazer um programinha pra família brasileira. Família por brasileira. gentileza. Eu não lembro nem o que eu tava falando. A informação que eu quero dar é o seguinte: podem cravar aí. Roberto de Andrade, que me desculpe, eu sou. E eu vou falar. O Guipa falou: presidente Roberto de Andrade é o pior presidente da história do Corinthians. Toma aí, papudo. Mais um título pra você, corintiano. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista. Vai chegar forte agora nos próximos títulos também. Então você lave a sua boca pra falar do presidente Roberto de Andrade, tá? Você não abra mais a boca pra falar desse senhor neste programa. Bom, me pergunta o que eu acho de Roberto de Andrade, Roman. Guipa, quero te fazer uma pergunta. Por favor. O que você acha do Roberto de Andrade? Pior presidente da história do Corinthians. Ai, meu O Deus Corinthians do céu. no século XXI foi o time paulista que mais ganhou títulos. Sim, sim. E só não manteve essa sequência no ano passado por causa de um cara. Esse cara chama-se Roberto de Andrade. Você foi o mesmo cara que reclamou da contratação do Paulo Roberto, que falou de vários outros Roberto atletas é muito que chegaram. fraco. Cara, mas campeão! Mas grande Mas toda coisa. vez que ele entrou, ele Paulista é parâmetro? correspondeu. Paulista é Me desculpa, parâmetro? eu acho que é parâmetro, Não sim. é, você me desculpa, Ah, não é não parâmetro. é. Ano passado, você não perde São Santa Paulo, Cruz você ganhou não perde estadual. Palmeiras. Não, é diferente. Não, você não pode comparar todos os estaduais. Então vamos falar do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que é inexistente no cenário do futebol nacional. O Ituano A gente tá ganhou falando- o Paulista, nós não em ganhou? 2014. Era um Nós time estamos- de ponta em 2014? Não, claro que não, mas nós estamos falando do campeonato estadual mais forte do Brasil. Sim, o mais forte. E Na não sou verdade, bairrista. o menos fraco. Não, eu Paulista pra mim é o campeonato menos não fraco. acho que seja não, até porque você tem um Corinthians que é forte, tem um Palmeiras que é muito forte, tem o São Paulo, tem o Santos, tem outros times do interior que fizeram boa campanha como a Ponte Preta, que todo o Campeonato Brasileiro faz boa campanha e ninguém fala nada, que é tudo imprensa marrom aqui, só quer saber de lamber os grandes e aqui não tem essa, parceiro, aqui é no meio. E eu quero trazer uma informação. Para de ser o Neto, Posso? velho. O quê? Faz o seu, não copia o Neto. Mas por quê? O que Neto Não, fala dá o quê? no meio, sabe? Faz Não, o o seu. Neto não fala dar no Faz meio, o ele seu. fala dar na goela. Faz o Aí que é seu. diferente, velho. Aqui eu Faz não o fico seu. me baseando nos outros, não, parceiro. Você segura seu. assim, que você tá chatão hoje, tá bebaço ainda. Ah, se liga aí, Guipa. Ó, só fala bobagem. Ah, Tá vendo? ó, se liga. Aí, ó, isso mesmo, hein? Você trouxa. achou, hein? Deixa eu falar. Me desculpe você corintiano, a gente tem que ter responsabilidade do que a gente vai falar, mas o Cleison será jogador do Corinthians sim. Nossa tá? senhora, hein? Meu Deus do céu, hein? Cleison será jogador do Alô, Corinthians. Real Madrid! Alô, Bayern de Munique! Ê, Juventus. Vardy! Alô, Vardy! Ah, para, né, gente? O quê? Para. Para o quê? O Cleison é mais um cisca-cisca que tá indo pro Corinthians. Ah, para de bobagem, Sim, cara. Jogador velho. jovem, foi Você bem sabe no o que o campeonato do Corinthians tinha passado, que esse fazer? ano Você também. sabe o que o Corinthians tinha que Quem fazer? Cristiano Ronaldo? Tinha que contratar jogador pra chegar e vestir a Enche o saco, camisa. meu. Tinha que chegar jogador pra vestir a camisa. O Cleison não chega pra ser titular do Corinthians nunca. Ah, que desculpa, Nunca. velho. Esse argumento é ridículo que você tá falando, O velho. Não dá pra nem Corinthians- respeitar, velho. O Corinthians Não já dá. tem. O Corinthians Ah. já tem jogadores que são apostas, jogadores pra composição de elenco. O que falta pro Corinthians são jogadores pra serem considerados peças-chave. Pra Imagina, serem meu. considerados Tem dinheiro, protagonistas. cara. Malandro, Tem dinheiro, enfia dinheiro tem onde, um monte cara? de time que tem mais dívida que o Corinthians Mas e contrata. Que isso, Flamengo cara? tá O juro fechando do com o Corinthians- Everton Ribeiro, não, meu mas parceiro. diferente, parceiro. É totalmente Diferente diferente. Cara, o Flamengo agora há pouco conseguiu patrocinador master. O Corinthians perdeu, não conseguiu renovar. O detalhe é o seguinte, eu pergunto Mais a uma você. culpa do Roberto de Eu Andrade. pergunto a você, não é só do Roberto, é de toda a sim, direção. Eu pergunto a você. Quem colocou o Paulinho, esses quando diretores chegou do lá? Bragantino. Quem colocou esses O Paulinho, quando diretores chegou do lá? Bragantino, Roberto era um cara pra chegar e vestir a camisa do Corinthians, ser Boa titular noite, e ser Naim. ídolo. O Ralf, quando veio do Barueri. Então o que você pode falar desses jogadores que podem chegar e ser ídolo? Você foi Totalmente jantado do diferente. programa, irmão. Você quebrou Você o foi fundo. jantado. Você foi jantado. Eu tô louco. Você não vai falar nada, não. Você fica em cima do muro. Aluga a pé com o Guipa também. Tô louco hoje. Mano, vocês têm que parar de brigar, isso aqui tá mó feira, ninguém entende nada, então eu preciso que cada um fale um de cada Só- vez. Dá pra- Tem ele agora? Não, Você não vai só- concordar comigo? Só tá pra, brincando comigo. Só pra finalizar, Ah, meu.
Você sabe por que tem muito torcedor que tá vivendo, torcedor do Corinthians, tá vivendo no mundo de Alice, em vez de comemorar título, tá mandando jornalista chupa, ir pra casa do chapéu, fala agora que é quarta força, de pessoas assim, da imprensa, que tem a postura de João Paulo Capelanes. Tem que respeitar o Corinthians. A postura do João Paulo Capelanes perante ao microfone da Rádio Bandeirantes, sinceramente, é uma postura, cara, que não pode ser respeitada e levada a sério. Ele não tá respeitando o Corinthians. Você não respeita o Corinthians, sempre mete pau no Corinthians e eu tô desrespeitando. Eu sou um cara que conheço de bola. O Capelanes é um cara... Joga onde, O Capelanes é um cara que conhece de bola. O Capelanes vem com um discurso populista pra torcida. Ah, esse time do Corinthians vai brigar no Brasileiro, vai incomodar no Brasileiro. Deixa eu fazer uma pergunta pro Capelanes. Não vai. Eu tô aqui. Eu tô aqui como um pai. Eu tô aqui como um pai pro torcedor do Corinthians. Eu tô aqui como um pai pro torcedor do Corinthians. Esse cara, não se iluda. Esse cara que não está se falando iluda, agora. Deixa eu terminar. Você quer falar o programa até as 8, fera? Não se iluda. Seu nome tá na falou vinheta? não, você Seu nome já tá falou, vinheta? você falou não se iluda Seu nome tá na 30 vinheta? vezes já. Não tá. Então dá uma segurada. Esse é o convidado. Ó, é o seguinte, não se iluda. Eu sou um pai pro torcedor do Corinthians e agora eu vou falar. Que quando a gente gosta, a gente fala a verdade. Doa quem doer. Não se iluda, esse time não vai brigar por título de brasileiro. Se não se reforçar, dá pra se reforçar. Precisa de 3 reforços aí pra chegar forte. Se não trouxer, já era. Esse cara, só pra você me fazer a pergunta, Romã, a ouvinte da Rádio Bandeirantes, por favor, você que sabe, né? Você sabe que eu gosto muito de você e você, evidentemente, tem um carinho pelo nosso trabalho aqui. O molecote tá cheirando esterco. Tá mesmo. É mentira. O Guipa é o mesmo cara, esse homem que tava fazendo todo esse pronunciamento, é o mesmo que disse que em janeiro o Carille não passava o carnaval comandando o Corinthians. E agora é campeonato estadual. Errei. Então pra você ver como você faz uma projeção, eu não falei isso. Você falou que o São Paulo ia ser campeão paulista. Mas é um palpite. Você cravou que o Carille não passava o carnaval. Então como você pode agora chegar e falar todo esse ressentimento do Corinthians? Por favor, Romã, me faça a pergunta. Não, a pergunta que eu faço é a seguinte, eu tô tentando analisar os argumentos de cada um. Em cima do muro pra caramba. Não, pelo contrário. Pelo contrário, em parte eu concordo com você, quando você diz que o Corinthians tem um time bem montadinho. Aluga a comigo. Que vai dar. Alugarei no momento certo. Augusto. Agora, por outro lado, eu entendo o que o Guipa tá falando. Por exemplo, o próprio Jô que já disse que é um cara que não tem idade pra ficar aguentando esse ritmo de jogos. Mas aguentou. Mas quem que vai jogar aí quando tiver na reta final do Brasileiro? Quem? Sai Jô, entra quem? Casim? Agora é o seguinte, eu acho que é muito fraco um Casim entrando. Jantei. Não, eu vou te dar agora a informação. Campeonato Brasileiro. Eu vou te informar. O Corinthians precisa Eu vou trazer 2 informações agora, informações pra gente aumentar esse debate aqui. Vamos fazer um cálculo. O Guipa vive falando que o futebol brasileiro é nivelado por baixo. Nesse Perfeito. ano, eu tenho batido na tecla que está legal. por cima. Que tá legal. Se você parar pra Por quê? acompanhar, pelas contratações, cara. Contratações, De os quem? times estão com nível alto. Você pega um Flamengo, sempre os Flamengo... mesmos. Não, negativo. Ah, meu, pelo amor de negativo. Esse ano, Falou que o Vitória é ser campeão, você velho. tá bajulando a equipe do Corinthians. Eu vou falar uma verdade aqui. Sim, eu vou falar uma verdade aqui. Esse ano tem pelo menos 8 times no Brasil mais fortes do que o do Corinthians pro Campeonato Brasileiro. Sítios. 8. Sítios. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Tá eu vou bom. pro região, Concordo com você. tá? Tá. No Rio de Janeiro. Isso no papel, tá? Papel, tá exatamente. Bom, que no papel, fique papel claro. não ganha jogo. Tudo bem. Tá. No Rio de Janeiro tem 3, na minha opinião. Quê? Tem 3. Respeita, deixa eu terminar. Flamengo, Respeita. tá tirando. Flamengo, Fluminense e Botafogo. Pra meu, mim são sabe 3 que times tá mais louco, fortes que o do velho. Corinthians Você no tá papel. alguma coisa que eu não sei. Não, negativo. Botafogo vai ter a volta do Montijo, que é o jogador que tá se preparando pro Brasileiro. Nossa. Montijo seria titular do Corinthians. Seria. Não seria? Não seria? Também não tá Você jogando essa prefere bola toda. Montijo ou Não Rodriguinho? tá jogando essa bola toda aí também, não. Ah, para, mano. Ele não tá jogando essa bola toda, não, velho. Então O Rodriguinho responde. foi eleito o craque do Campeonato Paulista, Pra você cara. ver o nível do Paulista. Ah, meu, pelo amor, o cara foi decisivo em quarta de final, em semifinal. Aí chegou na Final. partida da Copa do Brasil contra o Inter, ó, eu não quero bater o pênalti, eu não tô me Meu, sentindo você muito tá bem. resumindo o cara e o mas jogo, o ridículo. Guipa realmente é difícil acompanhar o raciocínio dele, porque ele acaba de dizer que pelas contratações o nível tá bom. Ele não citou, mas certeza que ele ia citar a chegada do Borja, ia citar Felipe deixa eu Melo. terminar. E aí quando você fala que o Rodriguinho é o craque do campeonato, ele fala pra você ver o nível do campeonato. Exatamente. Não, Pra você ver não. como ele consegue se contradizer a cada frase. Negativo. Pouco que o vídeo da Bandeirante se toca disso. Só pra terminar. No Serginho, hein? Ei, Vardy. No Rio são 3. No Rio são 3. Em Porto Alegre, 1. O Grêmio, pra mim, é mais time do que o Corinthians. Não, e o Inter que ganhou do Corinthians, não é mais Certo? time? Não, o Inter tá na Série B, velho. O Inter perdeu pro Novo Hamburgo, mano. Aliás, parabéns do Novo Hamburgo. O técnico do Novo Hamburgo vai falar aqui na Rádio Bandeirantes amanhã no Esporte Debate. Mano, como é Falei que com ele, mó pode? resenha o Ele cara, vai pro velho. Vitória mesmo? Então, vamos saber isso amanhã. Falando em Vitória, vamos lá. Vitória é o pior da Vamos série. lá. Eu adoro Olha, Vitória, mas vamos falar, hein? Entrei nas minhas redes sociais, me xingue minha mãe, falei minha mulher é gostosa, mas eu vou Que falar. isso, cara? O time do Vitória no papel é melhor que o do Corinthians.
Depois dessa... Não vai pro break. Não, por favor. Peraí. Não vai pro break. Eu só quero fazer um pedido pro vídeo da Rádio Bandeirantes. Gente, por favor, vocês podem me xingar à vontade. Podem me seguir nas redes sociais. Eu não me importo, até porque eu gosto desse tipo de resenha. Eu gosto da resenha boa. Só que um homem que fala que o time do Vitória, no papel, é melhor que o do Corinthians, eu tenho vontade de dar um soco no microfone e não participar mais do programa. E nem toda a vinheta. Nem toda a vinheta. Eu vou fazer mesmo. Eu vou embora do programa. Como diria o molecote na época que ele podia falar, o nosso ouvinte nesse momento, ele dá com a cabeça no painel do carro. Não, Lindo. Existe uma parada que se chama opinião. Você, no mínimo, tem que respeitar a porra da opinião dos outros. Não dá. Ao quê? Por quê? Não tem que opinião. Deixa eu falar. Não tem que respeitar. Ô, Vardi, eu tô interessado. Vai pro break, Vardi. Alô, vai pro break, porque ele perdeu a linha, Vardi. Ele perdeu a linha. Amanhã tem inauguração da Praça do Seu Justino, bar do meu parceiro Vitinho. Estarei lá, hein? Vou sair daqui às 8. Aluga P com ele então, velho. 999048756. Tem que respeitar nosso o quê? resenheiro. Tira a gravação disso aí, vai. Deixa o nosso resenheiro falar. Boa noite, resenha. Boa noite a todos. Empolgação, hein, meu? O Guipa está sendo jantado nesse momento. E dessa vez, eu vou ajudar a jantar ele também. O Corinthians, ele foi campeão paulista com mérito, pois venceu times grandes daqui de São Paulo, os arquirrivais, com superioridade. Então, não pode se achar apenas que o Corinthians é a quarta força, como o senhor Guilherme Palese vem achando. Boa. O Corinthians impõe respeito. E dessa vez, outros clubes que vão ter que ter medo e começar a respeitar mais o Corinthians. Isso. Pois o Corinthians não é a quarta força, é o atual campeão paulista. Isso. E cuida dos outros times. Abraços a todos. Parabéns, mano, posso falar, eu não abro mais a boca nesse bloco. Foi bem demais. Eu não vou mais abrir a boca, ele falou que eu queria falar, chupa Gui, chora. Direito de resposta. Samirila. Direito de resposta. Chora perna fina. Cara, é o seguinte, quando você fala mal, eu entendo, cara, futebol mexe com a paixão. E tem pessoas que não entendem. Quando a gente fala mal do time do coração do cara que tá do outro lado do rádio, ele acha que a gente tá xingando a mãe dele, acha que a gente tá faltando com respeito. Corinthians é um time grande. Corinthians ganhou por méritos o Campeonato Paulista. Ganhou com uma certa facilidade, inclusive, porque ninguém imaginava que venceria o Palmeiras. Jantou ele venceria Santos. Jantou ele, velho. Nossa, São Paulo. Você falou que não ia falar mais, gordo. Não, desculpa. Gordo faz bobagem no início ou no fim do programa? Que preconceito é esse? Sabe porque eu sou gordo? Qual que é o problema do preconceito, velho? Coisa ridícula. Só pra finalizar, é o seguinte, meu parceiro, ficar bravo é pispar. É o seguinte, mano. Que isso, cara. Ó, Processo, o time do Corinthians é sim a quarta força. Não é? É sim. Campeão paulista, parceiro. Você vai ter que engolir. Mesmo se você não tá sendo do Corinthians, você defendendo o Palmeiras, você vai ter que engolir, irmão. Se o Carille fosse o técnico de São Paulo, o São Paulo teria sido campeão paulista. É a mãe de Ná agora, vê o futuro. Porque venceria o Corinthians na semifinal. O problema é que vocês não gostam de ouvir a verdade, tá ligado? Mesma coisa, eu chego pro Romã e falei, Romã, seu nariz é grande pra burro. Ele fica louco lá. Ele fica louco. Sem chamado de narigudo. Ele fica louco. É verdade, velho. Mano, o nego não gosta de ouvir a real. Tipo, o Capelão, esse cara, você tá com teta. Sua teta é maior que a da minha mulher, velho. Ele fica bravo lá, ó. Ele fica bravo, ó. Guipa, essa bermuda ela é desfiada ou são suas canelas? Eu vou mostrar como que eu desfiei assim. 999048756. Depois do break, a gente começa a soltar todas as mensagens de voz. Antes disso, eu só queria deixar um recado do fundo do meu coração, em nome do Guilherme Palese, do João Paulo Capelani, do Molecote, do Emerson França, que é o seguinte... De quem, mano? 80 anos do grupo Bandeirantes de Comunicação. Não, pera, isso é errado. É só 80 anos da Rádio Bandeirantes. Não, ouça. O grupo... O cara não deixa eu acabar de dar o parabéns. Mano, você, velho, você tá tumultuando. Quem que botou esse ser no programa, mano? Ele errou. Eu vou te chamar, seu gordo. Eu não errei. Mas você também é uma mula, né, narigudo? Nossa, velho, você tá com uma limitação pra seguir esse programa. Você tem que começar, mano, a ser mais rápido. Aprende com a Renata Fã, velho. A Renata Fã conduz o programa infinitamente melhor que você, seu narigudo. Como eu ia dizendo, queria parabenizar ao grupo Bandeirante de Comunicação pelos 80 anos de história que começou aqui na Rádio Bandeirantes. Isso só faltava não. Se você deixasse eu concluir, desculpa, você saberia que eu ia dizer exatamente que essa história começou aqui na Rádio Bandeirantes. Sim. E depois estendeu-se para outras plataformas. Então, parabéns. Muito orgulhosos de fazermos nossa pequena contribuição, humildemente, nesses 80 anos de glória. Beleza, valeu, velho. Valeu, fale por você. Falou, valeu. Nossa, não, beleza, valeu. Mas quem que paga o salário de você? O Capelanes, ele não quer mais, ele já tá, mano, cansado já. Acabou de deixar claro isso. Tô brincando, gente. Parabéns mesmo. É um prazer e...
Eu tô com teta mesmo, velho. Eu tô com teta. Ô, chato, mano. Vai, molecote. Então vai. Fala, resenheiro. Vardi, chupa Guipa, vai Corinthians. Põe de novo. Vardi, chupa Guipa, vai Corinthians. Quem é essa mina aí, mano? Eu sei que eu faço. Quem que é essa mina aí, velho? Na moral, deixa eu ver essa mina aí. Eu vou pro rápido intervalo. Não, mas Não quem que é ouse essa mina mexer aí? no Tá saindo saudade. leite da minha teta aqui no... Resenha, futebol e humor na Rádio Bandeirantes. Resenha, futebol e humor na Bandeirantes. Resenha, futebol e humor na Bandeirantes. Muito bem, senhores, estamos de volta. Esse é o Resenha Futebol e Humor, sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, comigo, Roma Laurito, Guilherme Palese, Emerson França e João Paulo Capelani. Tem a música. Mano, que você é feio não tá escrito, Nossa, hein, é Argentino? ridículo, Meu cara, Deus parece do um céu. tucano, Mano, você meu é muito Deus. feio. Seu nariz é imenso, mano. Nossa, velho. Fala que seu nariz é compatível com o tamanho do seu pé, mano. Mano, o cara. Na moral, o cara tem uma torre Eiffel no rosto, velho. Cara, vindo isso, do Guipa, cara, já viu o tamanho do nariz do Guipa? Nossa, velho, o nariz do Gui é cabuloso também, meu Vem velho. cá, quando você fica, tipo, na piscina boiando com a barriga pra cima, o pessoal corre achando que é tubarão, né? Eu vou falar aqui que sua irmã aparece na piscina, seus olhos vão encher de lágrimas. Atenção, torcedor São Paulino! Até que enfim, fala do Corinthians, esse programa aqui, velho. Aí, não vai falar do Palmeiras, a apresentação do Cuca. Mano, como vocês pouco valorizam a sociedade Você é esportiva palmeirense, Palmeiras. cara, é ridículo Meu Deus, isso, que velho. coisa terrível, mano. Guipa, Oi. foi bem o Cueva, hein? Parabéns ao Cueva, monstruoso. O futebol respira depois da declaração do peruano, dizendo justamente o que eu fiquei falando semana passada inteira. Normal o que aconteceu no lance Cueva-Fagner. Todo clássico acontece alguma coisa parecida. E aí o TJD, querendo aparecer, o que fez? Puniu o tal do Fagner. Estão querendo acabar com o futebol. Cueva, parabéns pela sua atitude. Concordo plenamente, 100%. Acontece Ele isso tomar em um todos banho. os jogos. Você Aluga foi pé com ele. monstruoso. E Vai pro furô. TJD, chupa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Concorda, Capelani? Ó o Vandeco aí, ó. Eu discordo, cara. É esse tipo de coisa. A agressão no futebol não é plausível. Você que entende muito de luta, Roma, você sabe que o que aconteceu não foi nenhum tipo de luta, mas foi uma agressão. Não foi agressão. O Fagner agrediu Não. porque foi agredido primeiro. Olha, eu não- Cabeçada não faz parte do futebol. Paulistinha não faz parte do futebol. Eu concordo com você, mas sem querer tirar o foco. Morde a sopra, parceiro. Não, é que eu acho Tem uma assim, atitude, meu irmão, uma resposta. Ali foi meio que um chumbo trocado. Sabe qual o lance que me Chumbo incomodou? trocado, o que é isso? Chumbo trocado é bate lá, o pau que bate em Chico bate em Francisco, entendeu? Então, tipo assim... Chama um de Chico, me é bate. tipo... Chama de Chico, Chama de Chico, me bate, Ah, me não. arrebenta. Ai, que tudo! Ai! Ali, um deu paulistinha, bichona. o outro deu cabeçada. Agora, aquele lance do William Potker, até agora, não sai da minha cabeça. Cheio de uma agressividade. Aquilo foi agressão. Aquilo foi Ó, desnecessário. na moral, se o árbitro da Diferença partida, daquilo, parceiro, só você tá um minuto, louco, na só um boa. minuto. Se o árbitro da partida tivesse visto, tá grande. se o árbitro da partida tivesse visto o lance do William Potker, ele tomaria vermelho. Se o árbitro da partida tivesse visto o lance do Fagner com Cueva, sabe o que ele faria? Vermelho. Amarelinha aqui, amarelinha ali, Não. chega. Ele não expulsaria os dois. Não houve nenhuma agressão no lance Fagner e Cueva. E falando pro torcedor São Paulino Que foi agora, aquilo, então, é o ô, Guipa? seguinte, Que hein? foi aquilo? Responde só, Rogério o que foi Ceni, aquilo, velho? lance normal de futebol. Mas o que é isso? Você É uma menino de cabeçada no outro, você tá condomínio. louco? Você é menino de Não é condomínio, menino de nunca condomínio, jogou eu não sou bola mau na caráter vida. de pegar o cara de costas. Para, Não Capelani. sou mau caráter, a Para verdade de ser é essa aí. sensacionalista, Não é mano. sensacionalista, o cara tá de costas, dá uma porrada no cara. Você tá parecendo o filho do João Kleber, velho. Mas Você João só quer Kleber, polêmica, parceiro. mano. Quem que é o filho do João Kleber? Sabia que ele tinha Nossa filho, velho? senhora, velho. Ah, Ó, meu, na boa. Você é o seguinte. Rogério Ceni ganhou dois Boa noite. problemas aí pro... Boa noite. Chatão, hein, mano? O Rogério Ceni ganhou dois problemas aí pros próximos jogos do São Paulo na temporada. Dois atletas aí importantes. Que isso, velho? Ô, Capelani, você quer sentar aqui na mesa, fazer a plástica? O que você Não, quer agora fazer? falando sério. Mandaram o vídeo que esses caras me mandaram. São Paulo ganhou. São Paulo. Ô, para de ficar botando pilha, inseto. Isso é uma bichona! Vamos falar do São Paulo, gente. O torcedor quer saber, Meu amigo mano. mandou esse vídeo, mó da hora, velho. Mano, ó, é o seguinte. Dois jogadores do São Paulo se machucaram. Rogério Ceni tem dois problemas agora para as próximas partidas. O Wesley e o Morato, os dois Faz o GE aí, atletas, mano. estão no departamento médico.
O primeiro teve um estiramento na coxa direita, ficaram de fora dos gramados por 3 semanas. E o segundo torceu o joelho direito no jogo treino contra o Oeste, disputado nesse sábado. E fará exame pra saber a gravidade da lesão. Os caras ficam 18 dias parados pra recuperar o elenco e os caras se machucam. Isso tem a ver com o preparo físico dos atletas. Porque é o seguinte, mano, esse moleque ele tá tumultuando, tio. Eu tô falando sério, eu tô começando a pegar birra de você, nós vamos sair na mão aqui dentro, velho. Papo sério, mano. Eu tô sem fone, tio. Você tá falando aqui, tá me enchendo o saco, mano. Real mesmo, velho. Nossa, mano, que moleque, mano, desgraçado, tio. Mano, esse moleque, ele tá tumultuando, mano. Eu vou pro rápido intervalo. Velho. Não use mexer eu tô falando do bagulho sério, mano. Ah, vocês estão tirando, tio. Resenha, futebol e humor na Rádio Bandeirantes. Resenha, futebol e humor na Rádio Bandeirantes. Muito bem, senhores, estamos de volta. Esse é o Resenha Futebol e Humor, um programa muito sério, comedido, coerente, para falar as notícias do dia. Afinal de contas, o assunto era São Paulo. O Guilherme Palhares trazia uma informação que preocupa, afinal de contas, após 18 dias parados, o São Paulo, em vez de recuperar seu elenco, arruma dor de cabeça. Morato e o Wesley fora, né? Tá e aí, rindo, Capelani, você tá rindo ainda, tio? Mano, eu vou pegar esses dois pelo pescoço, não vai sair no braço. Eu quero a sua opinião, Capelani. Eu preciso da sua opinião. Cara, pra mim acabou o programa. Mano, não dá, os caras estão tumultuando. Ainda tem 43 minutos, perdão, 23 minutos. Os caras estão tumultuando muito. Eu não tenho a menor condição de continuar o programa hoje. Bom, fato é. Nosso querido Ovelha. Bom, fato é, o São Paulo precisa de reforços pro brasileiro. Rogério Ceni precisa arrumar a casinha. São Paulo, com o elenco que tem, tinha que jogar muito mais bola do que vem jogando. E é isso, velho. Agora esses dois jogadores se machucando, situação complicada. Com esses dois aí, Capelanes, fora de jogo, quanto perde o São Paulo? E para de rir. 999048756. Vai você, meu querido molecote. Tira, meu. Eu boto na rádio aqui pra ouvir a notícia do São Paulo e o outro fica, isso é uma bichona, dando risada, tumultuando, pô, aí é sacanagem, meu. Tá vendo? Tá vendo? Tá eu queria dar informação. Aí o cara fica, Vardy, gritando aqui. Tomou bronca do ouvinte, bem feito. Não fui eu. Eu tava falando de São Paulo. Ó, eu vou te dar mais uma chance, Não fui hein? eu. Em respeito, a gente tem que respeitar a nossa audiência. Claro, e a gente respeita. E temos um São Paulino ilustre aqui no estúdio, hein? Ai, velho, ó. Segunda chance, Capelanes. Tá bom. Quanto o São Paulo perde com esses dois desfalques? Com o Wesley e com o Morato? Perde o quê? Você nunca teve? Perdeu o quê? Você não pode perder uma coisa que você nunca teve na sua vida, entendeu? Mas, ó, o Wesley na lateral, ele tava melhor do que o Bruno fez e o um Buffarini. jogo, fez um jogo contra o Corinthians, como pode estar melhor? Fez um jogo, apenas uma partida, numa temporada inteira. Um cara que tá mais encostado do que outra coisa. Mas como o pode brasileiro, estar fazendo falta? Mas o brasileiro vem aí, meu. a gente sabe que o elenco é todo usado. Não, ok, eu até concordo com isso, mas o mais importante do que você, ao invés de perder o Wesley, é você recuperar o Araruna, que fez algumas partidas, foi muito superior a qualquer lateral direito que era da posição. Por exemplo, o seu Bruno, que não tá jogando nada, o próprio Buffarini, que não tá fazendo absolutamente nada desde, chegou ao São Paulo com o status de campeão de Libertadores. Então o São Paulo, ele tem que fazer jogador da seleção argentina. Isso é, não, mas isso aí é coisa do seu Balsa. Isso é coisa do seu Balsa. O Balsa é invenção. O Balsa pra mim é o nosso Dunga. Você lembra o Dunga que chamou lá, convocou o Afonso, Alves, entendeu? É tipo assim, deu uma dungada o Balsa. Eu acho que o fato não é o quanto o São Paulo vai perder com a ausência desses jogadores, e sim parar pra pensar por que esses atletas que estão no São Paulo estão se machucando tanto. Eu lembro há mais ou menos 2 anos. Além desses aí. Mano, o Wellington nem se machuca o tempo inteiro. Nem se machucou no jogo. Não, mas se machucou. Mas, lesão muscular, vira e mexe, tem alguma coisa acontecendo assim no São Paulo. Mas não só no São Paulo. Eu lembro há 2 anos a gente ficava cornetando aqui o departamento médico do Palmeiras. Mas foi todo reformulado. Porque o Palmeiras, toda hora jogador se machucava. São Paulo tem que abrir o olho, cara. São Paulo não tem um elenco tão recheado de opções pra perder 2 atletas e você chegar aqui e falar, não vai perder nada. Realmente não são 2 jogadores protagonistas, longe disso. Não. Mas o Romão foi muito feliz no que ele disse. Campeonato Brasileiro é necessário você ter um elenco forte. Então, mas com esses jogadores o elenco fica forte? Desculpa, São Paulino, pergunto pra você. O Morato fez uma partida com a camisa de São Paulo.
Mas tudo bem, a gente não pode resumir agora que ele vai ser bom em todas as partidas. Ele foi bem numa partida. Precisa de uma sequência pra mostrar o que ele é. O Wesley, me desculpa, a gente já conhece. O Wesley é o mesmo Wesley dos jogos passados que ele já atuou no Palmeiras, que ele atuou no São Paulo Futebol Clube. Quem ele enganou, me desculpa, o Wesley foi uma enganação. O Wesley na lateral tava rendendo no São Paulo. Quando acionado, jogo, rendeu. Guipa. Mas foi bem. Tudo bem, ele foi bem, mas num jogo. Dá pra você pegar, entregar todas as fichas na mão do Araruna e falar, você é meu latera, joga? Pô, pelo que ele jogou, ele fez pelo menos 6 partidas na lateral e foi muito bem. O time que tem uma opção na lateral, o Capelanes, não ganha campeonato brasileiro. Desculpa, mas o Wesley não serve pra jogar no São Paulo, minha opinião. Mas é um cara que pode cumprir a função. Boa noite. Boa noite. É um cara que pode cumprir a função caso acionado. Eu acho que é seria melhor bacana do que o Wesley procurar Buffarini. um outro clube. Se o São Paulo fosse inteligente, emprestava esse jogador, até porque é salário alto, São Paulo também tá com dívida. Então, cede esse jogador para outro clube, vai em busca de contratação. Seu Bruno não dá mais, Buffarini não dá mais, com todo respeito ao Wesley também, não é a posição dele, foi bem contra o Corinthians, mas também não é jogador pro São Paulo. Acho que o São Paulo tinha que evoluir em relação à contratação. Contratou bem no começo do ano, agora, a diretoria de São Paulo foi bem. Contratou Ayrton Nem. Agora, o cara não joga nada, a culpa é do São Paulo ou a culpa é do jogador? O jogador tem que abrir um pouco o olho e começar a render um pouco mais dentro de campo. Por isso que eu acho que o problema do São Paulo não são os atletas e sim quem comanda. Ué, mas não entendi. Sim. O Ayrton nem joga porcaria nenhuma, tá na posição dele e o culpado é o Rogério Ceni? Bom, eu acho que o São Paulo tinha que apresentar um futebol muito melhor do que tá apresentando em 2017. Não começou bem? Começou oscilando no sistema defensivo, mas em momento algum o São Paulo jogou o fino da bola. Um time que tem Lucas Prato, Jusilei, Cueva, uma zaga que no ano passado... Mas a zaga é boa, mano. Então, boa, exato, boa, exato, exatamente isso que eu ia falar. Também. O São Paulo no ano passado, ele tinha um time fraco com uma zaga forte. Hoje o São Paulo não tem uma zaga forte e tem um sistema ofensivo reforçado, ou seja, era pro São Paulo estar com um time mais pronto do que tá. São Paulo hoje não tem um time pronto. Não tem. Acho que talvez falte equilíbrio pro time do São Paulo. Equilíbrio. E a gente equilíbrio e nós estamos analisando 4 meses de trabalho. 4 meses de trabalho de um treinador que nunca foi técnico antes. Então acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Até quando o São Paulo vai me perguntar? Pô, Capelanes, mais paciência até quando? Gente, vamos aguardar agora esse Campeonato Brasileiro. O São Paulo, pra mim, passa quinta-feira do Defensa e Justiça, que é um time fraco. O São Paulo não foi bem no primeiro jogo na Argentina, mas pra mim vence o jogo também. E agora, com esse tempo, essa mini pré-temporada que o São Paulo teve, 14 dias, se não tem engano, 2 semaninhas de treinos. Foram 18? 18 dias, que seja, 14 a 18 dias de treinos, eu acho que o São Paulo vai evoluir. Agora, é o momento, agora, da gente começar a cobrar um pouco mais o Rogério Ceni na questão de evolução dentro de campo. Tecnicamente, os jogadores precisam mostrar, mas equilibradamente falando, entre aspas, né, porque essa palavra não existe, a gente tem que ver um São Paulo tanto equilibrado na parte defensiva quanto na ofensiva. A ofensiva começou bem, a defensiva muito mal. Se equilibrar a defensiva e manter a regularidade no ataque, o São Paulo vai dar muito trabalho esse ano, eu acredito nisso. Mas o ataque caiu de produção caiu também. Muito, caiu. O Luiz Araújo foi pro banco de reservas. Seu Lucas Prato não pode perder gol como ele perdeu contra o Cruzeiro. Cara, o Gilberto... Não, pode falar. Não, fala aí. Pode terminar. Eu tô bonzinho para o hoje. ímpar, para o ímpar. 3. Ah, não, Ganhei, eu falo para o ímpar, ele fala 3, aí eu não falo nada e a gente... Tá, vai, fala. Não, pode falar. Bom, que eu tava Vamos falar do Palmeiras, velho. Muda aí o discurso, Palmeiras, mano. Bom, muito obrigado a você, querido resenheiro, que mandou aqui seu WhatsApp, dando uma bronca que a gente não tava falando direito do São Paulo, e graças a isso, agora sim conseguimos ter uma resenha sobre... Nossa, mano. E aí, tio? Sei o que aconteceu com a Peppa Pig. O cara põe isso uma bichona, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Não, mas é um vídeo, é aquele cara famoso, não tem problema. Ó, você, nosso querido resenheiro, dê bronca no Capelanes. Por quê? Dê bronca no Guipa, porque aí vocês entram na linha. Você viu a resenha bacana que vocês fizeram agora? Legal, fera, vamos falar do Palmeiras. É verdade, o que é você agora, mediador do programa? Valeu, você aperta o botão e fica na miúda aí, parceiro. Vou te dar um sacode, Não, demais, tô brincando com você, não faz isso não. Vai, tio! Amanhã, hein? Amanhã, Cuca reapresentado no Palmeiras. Na volta do break, a gente fala sobre isso e muito mais. Mais não um ouse break? mexer no seu... Bardi! O quinto sinal marcou 7h45. Resenha, futebol e humor na Rádio Bandeirantes. Resenha, futebol e humor na Bandeirantes. E Bardi. Muito bem, senhores, estamos de volta. Esse é o Resenha, Futebol e Humor. E sempre pelo 999048756. Você tem a preferência aqui. Aliás, nossa, só falar que já chega. Impressionante. Ai. Boa noite, Bandeirantes. Boa noite, Resenha. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, chefe. Depois de tudo que aconteceu nesse Campeonato Paulista, acho que só tem uma coisa a se falar, né? Só tem uma coisa a se dizer. Ê, Vardy!
vocês são bestas, mano. Não, o ouvinte é besta agora? Meu Deus do céu. Vamos falar do Palmeiras. Nossa, velho, mas eu só porque você é palmeirense, calma um pouco, velho. Chatão. Quando surge o Alviverde Imponente, é hora de falar do Verdão, que amanhã traz de volta para delírio da torcida o Cuca. O Cuca pega um time melhor, pior ou igual ao que ele tinha? Bem melhor, tá louco? Não dá nem pra comparar. O Gabriel Jesus vazou. Moisés machucado. Mas o Moisés ainda tá no elenco. Mas tá machucado? Não mas tá? tudo É um bem, time o Moisés... mais cascudo, mais O ano experiente. passado o Moisés se machucou também, o Cuca ficou sem ele numa parte da temporada. Gabriel Jesus trouxeram aí o Borja pra meio que, né, substituir. Hoje o Borja tá sendo o banco do William e a gente não tem uma referência lá na frente que no Gabriel Jesus é. Adaptação. Lembra que a gente fez um debate aqui no Resenha, que a gente falou sobre quem daria mais certo no começo, agora da temporada, Lucas Prato ou Borja? Eu fui de Prato justamente pela adaptação. Cara, numa boa, isso conta muito. Você quando veio pro Brasil, você teve um problema pra se adaptar saindo da Argentina, ou não? Até hoje. Então... É mesmo? É, tipo, bom... Pô, você abre aí, velho. Tira a trilha e fala um pouco sobre a sua vida, na moral. Conta aí o que aconteceu. Leva sério, por que você tem problema? sério. Não, eu tô sério, mas fala aí, mano. O que aconteceu com a sua vida? Se você me der assim, 30 segundos, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, vai. Ele foi travesti durante 3 anos. Ele chegou no Brasil, não tinha onde morar. Ele se prostituía como mulher. Conta aí, cara, sua vida. Tipo assim, quando eu encontro pessoas como o João Paulo Capelanes, eu tenho vergonha alheia, cara. Não dá, né, mano? Isso, cara, tá louco? Dá. Agora, posso falar? Posso falar? A adaptação é uma das coisas mais toscas do futebol. Tá bom, é uma sim. das coisas mais toscas do futebol. O João Paulo Capelanes, a cada dia que passa, ele se mostra mais imprensa marrom. O cara que é bom de bola, irmão. O cara que é bom de bola não precisa de adaptação nenhuma. Tá bom. Gabriel Jesus foi lá pra Manchester, deitou os cabelos logo no primeiro jogo. Você quer outro exemplo? Você tá falando de um craque. Você quer outro exemplo? Não vou falar de craque, beleza. Eu tenho vários exemplos. Não é craque. Eu tenho vários pra você. Não, peraí. Pra você. Você não quer craque? Você não quer craque, Lindo? Generaliza, parceiro. Lindo, você não quer craque? Orejuela e Sornosa, 2 jogadores que chegaram no Fluminense. Estão jogando demais. Os dois. Parceiro, demais. você se contradiz. Demais. Você fala é muito louco, não, você é muito doente. Você fala que o estadual não serve de parâmetro. Os caras só fizeram coisa estadual. Como serve de parâmetro agora? Jogaram na Copa do Brasil também. Copa do Brasil, quase foram eliminados. Você tá louco? Você tá dizendo que o Borja não tava jogando porque o Borja precisa de adaptação. Eu tô Ele mostrando ainda pra precisa você. de adaptação. Adaptação não existe. Não existe, imagina. Lucas Prato, quando chegou no Atlético Mineiro, ele teve a oportunidade, ele já balançou a rede. O Ábila, na segunda partida dele no Cruzeiro, já meteu caixa. O Borja também. Gabriel no Corinthians deitando os cabelos. Tem uma história. O Palmeiras. Eu gosto de ler biografia. O Verdão. Uma informação. Peraí, só 10 segundos. 10 segundos, eu prometo 10 segundos. Vai, informação. Eu gosto muito de ler biografia de jogadores de futebol. Gosto de saber da história do atleta pra ter mais embasamento nos meus comentários. Claro que a gente aqui pra zoar. A gente aqui pra resenha. 10 segundos. Mas quando a informação é séria, por exemplo, essa. O Quadrado é um jogador que passou por um problema na infância. O Quadrado é um jogador da Juventus da Itália, finalista de Champions League, o Caramba 4. Ele é... Vou eu. Domingão, o Palmeiras recebe o Vasco. Vasco, na minha visão, a quarta força do Rio de Janeiro. É um bom começo pro Cuca? Guilherme Palese, que o gordo não para de rir. Cara, pra mim o Palmeiras vai melhorar muito com a chegada do Cuca. Eu defendi a permanência do Eduardo Batista, mas uma coisa é o Eduardo Batista no comando do Palmeiras, outra coisa é o Cuca. Trocar Eduardo Batista por um técnico meia boca, eu não trocaria. Agora, trocar o Eduardo Batista pelo Cuca, mesmo tendo esses números maravilhosos, eu acho que compensa. E sobre essa estreia no domingo contra o Vasco? Pega um time de Série B, né, cara? Não tinha time melhor, talvez, pra jogar contra o Allianz Parque. Exatamente. Um Atlético Goianiense, um Avaí da vida, tipo de coisa, O Vasco tem tradição, mas é um time fraco. Bem o Vasco abaixo é um time campeão de Libertadores, é um time campeão de Copa América do Sul, justamente contra o Palmeiras, que ela virada histórica, 2000, 4-3, tava 3-0. Mas agora, só pra falar rapidinho daquela história que eu falei do Quadrado, ele passou por um problema muito grave na infância, que lá na Colômbia tinha aquela coisa de traficante, o Caramba 4, e aí invadiram a casa dele, e aí o pai dele o colocou debaixo da cama e falou, não abre a boca, fica quieto. E ele viu o pai dele caindo com um tiro na cabeça. Sério? Sim. Não sabia disso. O pai dele foi morto, acho que se eu não me engano ele tinha 7, 8 anos de idade, não tô lembrado agora. Tragédia, uma tragédia absoluta. E eu lembro muito bem, quando ele se transferiu, não foi primeiro pra Itália, futebol de fora, até preciso trazer a informação mais apropriada, mas a informação, quando ele foi pra fora, ele falou justamente sobre essa adaptação. Porque a pessoa, geralmente, quando ela vai pra fora, ela fica sozinha. Veja o Borja, não tô querendo passar a mão na cabeça do Borja, mas é um cara que tem vários filhos.
tem filhos, tem irmãos espalhados, você entendeu? E ele toma conta. Não, é verdade, ele tem filho, tem filha, ele tem muitos irmãos, não sei quantos agora, se não me engano, 8, o Guipa até deve saber, 8 ou 9 filhos, irmãos. Então, querendo ou não, ele é um cara muito bem sucedido durante toda a família dele. Imagina pobre, infância pobre na Colômbia, ele tem que tomar conta de tudo, aí ele vem pro Brasil, já é taxado pela imprensa como craque, não consegue corresponder, vai substituído, fica bravo, já começa a ficar em cima do cara. Então, tudo isso pra mim envolve. Não tô querendo dizer que ele não vai dar certo no futebol brasileiro. Ainda acho que sim, mas na minha visão, a adaptação é fundamental no futebol brasileiro. É assim que eu penso. Eu tava dando uma olhadinha, da época que o Cuca dirigiu o Palmeiras pra agora, 10 jogadores foram embora. A Lione, o Barrios, que dizem que eles não se bicavam, então também tá fora. Teve uma treta aqui na Rádio Bandeirantes por causa disso, né? Você tá ligado? Não lembro. O Cuca deu uma entrevista pro Elia lá na Pizzaria 1980, ele falou um negócio do Barrios, né? No dia seguinte o Barrios já chamou TV pra falar que não era isso, que não sei o que lá, arrumou um reboliço. Eu lembro disso. Lembra, então? Eu lembro. Agora, eu respeito o Capelanes, mas pra mim, jogador que é bom, precisa de adaptação nenhuma. E o que tá faltando pro Borja é futebol, cara. Chega de passar a mãozinha na cabeça dele. Não passar a mão na cabeça, Deixa eu ver se eu entendi. Os dois têm opinião formada, então, que o time que o Cuca pega hoje, mesmo sem Gabriel Jesus e outras peças, é mais forte que o que o Cuca dirigiu para ser campeão brasileiro. Eu acho, mesmo com o Gabriel Jesus fora, até porque o Palmeiras fez uma boa contratação que foi o Guerra, o próprio Borja, quer dizer, e teve aquela famosa frase batida do esporte, a manutenção da sua equipe, não perdeu grandes jogadores. Chegou muito, vamos chegar de cabeça. William, Borja, Guerra, Keno, Felipe Melo. Você entendeu? Só aí metade de um time, você falou 5 jogadores. Mas você vê, ele não vai chegar, porque dá a impressão, como ele já dirigia há 4 meses o time, ele vai chegar com o time na mão, mas metade do time é outro. O Cuca chega com um time pronto. Ele pegou o time no ano passado, depois daquela derrota contra o Água Santa, 4-1, etc e tal. Ele pegou um time totalmente conturbado, onde precisou contratar, precisou mexer. Agora, ele pega um time pronto. O detalhe, é claro, não quero comparar aqui o Eduardo Batista com o Cuca. Não quero comparar o número do Eduardo Batista com o número do Cuca. Mas vamos fazer uma rápida comparação só pro ouvinte da Rádio Bandeirantes tentar entender. O Eduardo Batista deixou o Palmeiras com 66% de aproveitamento. Perfeito? Perfeito. O Cuca teve 50 jogos. Se eu não estou enganado, no passado, 62 ou 63% de aproveitamento. As estatísticas são muito parecidas. Só que se você for comparar o jogo que o Eduardo Batista fez e o que o Cuca fez, são completamente diferentes. É completamente diferente porque um jogou estadual, outro jogou uma Libertadores, o outro jogou brasileiro, que é muito mais concorrente. Você entendeu? Sim. Então eu acho que agora o Cuca vai pegar um time já pronto, com a sua ideologia e principalmente a aceitação da direção, da torcida e, entre aspas, da imprensa, que querendo ou não... Você mudaria alguma coisa no que o Eduardo Batista fazia? Você acha que se você fosse o Cuca, você mexeria no que ali? Eu achei que o Eduardo Batista, o Guipa, Romã e amigos, você tá louco pra falar, né? Eu queria, mano. Você tá triste por isso? Não, mano. Segue aí, tio. Você tá chateado hoje. Esperando, não é, mano. Tá tirando. Eu tô esperando minha vez, tá mano. Tá bom, eu só queria falar então pra passar pro Guipa aí também, pra ele fazer essa resenha. O Eduardo Batista, pra mim, ele acertou nessa reta final de Palmeiras, quando ele tirou o Borja e deixou o William na equipe titular. Quando ele tirou a lateral esquerda, tentou o Zé Roberto, não deu. Tentou o Egídio, não deu. Colocou o Michel Bastos. Então, quer dizer, ele foi acertando. Eu entendo dessa maneira. Só que... infelizmente, uma derrota acaba criando todo o rebuliço. Aquela briga contra o Peñarol também foi muito mal pra ele em relação internamente. A briga em si não, a coletiva. Dentro do clube isso repercutiu mal. Só pra mim não repercutiu mal nenhum. Qual a culpa do Eduardo Batista no Peñarol fazer aquela emboscada? O Maurício Gagliotti morreu com o Eduardo Batista praticamente abraçado até o final. Muita gente contra o Eduardo Batista, principalmente depois. Pra muita gente, isso é informação. Pra muita gente, um técnico desequilibrado, que o Eduardo Batista não é, mas foi durante a entrevista coletiva, não pode comandar o Palmeiras. Isso é informação. Ele tinha que ter feito isso. Ele foi preciso. Eu concordo com você. Eu também acho que ele acertou. Só que pra muita gente dentro do Palmeiras, o que são muitos conselheiros e muita gente apita lá, claro, quem manda o presidente, diretor de futebol e o gerente, mas muita gente influencia, Gui. Você sabe muito bem disso. Baba ovo de imprensa marrom. Bom, enfim. Ué, mas não é isso. Infelizmente. Você acha que no clube são 3 pessoas que mandam só? Não, infelizmente. Então, eu explico como que eu tô falando Batista marrom. Não é você não. Os caras que são contra, que foram contra a declaração lá do eu acho o seguinte, o time do Palmeiras com o Eduardo Batista era um time nota 8. O Eduardo Batista? Com o Cuca vai ser um time nota 9,5. O Palmeiras tem tudo pra crescer muito e brigar por todos os títulos com o Cuca comandando, porque ele conhece... 8, sendo eliminado pela Ponte Preta... Líder do seu grupo da Libertadores. Bom, mas acabou de perder pro 10º colocado do time da Bolívia. Tem 12 times que disputam o Campeonato Boliviano, você sabe, não, né? Mas tudo bem. São 12 times que disputam. Vamos trabalhar com números. O Palmeiras é líder do grupo. Eu também acho. É líder do grupo.
O Grêmio que a Diferente gente do Marcelo tanto Oliveira, né? Exato. Que tava capengando Exato. e foi eliminado da fase de grupos de uma Exatamente. Libertadores. A gente tanto destaca o Grêmio tava jogando bonito, Copa Libertadores, o Grêmio foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista também. Você acha que os caras, o Grêmio do Paulista, do Gaúcho, você acha que os caras estão preocupados com o Campeonato Estadual? Ah, porra, é o que o parta, Palmeiras quer Libertadores, mano. Quer Libertadores. Vardy tá ligado, Vardy quer Libertadores. Só dar os parabéns também pra nação rubro-negra que representou no Rio de Janeiro, mais uma vez campeão, torcedor do Mengão. Você achou que o juiz comemorou o gol? Ah, isso aí é coisa da imprensa marrom. Aí, também achei. posso falar? Eu também Posso achei. falar? Imprensa Eu marrom também que não tem achei, assunto. velho. Eu também achei. Não achei que o cara Posso comemorou, falar? não, velho. Coitado do cara, Você mano. pode acabar com a carreira de um árbitro por um Bom, comentário desse. ou ele, Coitado ou, do ele, cara, ou velho. ele comemorou ou ele tava se ajudando. Sério, tio. Mano, ou o cara comemorou ou o cara tava lá se ajudando. tá ligado? 99048752. Comemorou sim, mano. Vocês são muito babaô. Isso é imprensa marrom. Não é isso não, Capelanes. A diferença é que o Eduardo Batista, ele é Batista. E o Cuca, a Cuca te pega. Cuidado com a Cuca te pega. Nossa, doidão, mas isso aí dá um gol na boa. Esse é dos nossos. Esse é dos Esse é nossos. chapa, liga pra ele. Ah, tá acabando o programa, Tem mano. Um minuto eu e ligava, meio. eu ligava pra ele. Pô, mas amanhã tem mais. Agora é o seguinte, hein? Parabéns ao Atlético Mineiro do Fred, Não dá, artilheiro do moleque, tem um campeonato. Ô, Atlético Mineiro, eu falei que ia ganhar do Cruzeiro. Cruzeiro Fred, sentiu. Você falou que o Fluminense também ia ganhar do Flamengo. Errei. E só pra finalizar... O cara roubando a camiseta do Rodinei Nossa, no que coisa jogo, gigantesca, velho. E o Da hora, detalhe, velho. o detalhe, Futebol vive, futebol eu vive. acertei o artilheiro do Campeonato Paulista de 2017, hein? William Potker, ao lado do Gilberto. Parabéns, tá E aí, demais. eu ganho o quê? Ai, Aí, ó. adorei. Um salve pro Kleber Galo Quem? e pra Camila Guariento. Kleber Galo e Camila Guariento. Eles vão casar dia 7/10. Chama nós. Um beijo, pombinhos. Meus amigos, Um abraço pro Renato aqui, ó. chamou Arroba talento, mano. Mago de Oz no Twitter aqui. O Renatão mandou mensagem. Falou que o Gui é um cartoon, só minha mina que grita vai Kaká no jogo de São Paulo manja mais que ele. Quem que é essa aí? Renato mandou Cuidado com a mensagem. sua mina que eu furo o seu zóio, viu, filho? vou falar uma coisa rapidinho. Olha com os prazos. Acabou. E o gol! Ah, que pena, velho. Mas amanhã, a partir das 7 da noite, tem muito mais. Capelani, sempre uma honra. Pessoal, obrigado, Tamo viu, junto. velho? Não levem a sério aqui a gente fala aqui que é tudo brincadeira, viu? Valeu, molecote. Valeu, Guilherme Palestra. Nós, filho. Buenas noches. E hasta amanhã. You go!